Vamos nesta aula resolver aqui o exercício 4 no ambiente de programação Scratch, ler um valor x e dizer se esse valor é um número perfeito ou não. Eu sou o professor Wagner Gaspar e você está na aula 75 do nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Seja muito bem-vindo ao canal Programe Seu Futuro. Nós precisamos fazer a leitura de um valor, então nós já fizemos isso diversas vezes. Então eu vou fazer aqui os passos necessários. Eu vou renomear essa variável para x, para ficar mais coerente com o enunciado do exercício, e aí vamos então fazer aqui a leitura desse valor. Eu vou em evento, vou pegar esta bandeirinha quando o ator for clicado, e aí nós precisamos então fazer uma pergunta para o usuário. Vamos em sensores, eu vou pegar aqui a instrução pergunte, e aí eu vou pedir para o usuário digitar um valor maior que 1. Digite um valor maior que 1. E aí, como nós já vimos, a resposta do usuário vai estar no nosso elemento resposta. Eu quero salvar esse valor numa variável. Eu vou na abinha variáveis e vou pegar mude, a instrução mude. Mude x para a resposta do usuário. Contudo, como nós já vimos, o fato de nós pedirmos para o usuário um valor maior que 1 não garante que ele de fato vai digitar um valor maior que 1. Nós precisamos então colocar aqui uma repetição. Quantas vezes essa repetição precisa executar? Nós não sabemos. Nós não sabemos quantas vezes o usuário vai insistir digitando um valor incorreto. Vamos então aqui na abinha controle, e aí nós não sabemos quantas vezes será necessário repetir, nós não queremos repetir sempre, então nós vamos utilizar esta repetição aqui, que tem o sentido de enquanto. Repita até que x seja maior que 1. Vamos colocar esse teste aqui, vamos em operadores, maior. Eu vou aqui pegar minha variável x, então repita até que x seja maior que 1. E agora eu vou colocar esse trecho então dentro da nossa repetição. Contudo, como nós já vimos em alguns exemplos anteriores, perceba que o nosso algoritmo, o nosso programa aqui no Scratch, ele já começa testando. Repita até que x seja maior que 1. Qual o valor inicial de x? Nós não sabemos. Perceba que nós não estipulamos um valor inicial para x. Nesse caso, então, vamos fazer isso aqui agora. Eu vou colocar aqui, nesta segunda instrução, mude x para 0. E aí, na sequência, teremos então o teste x maior que 1, falso. Então, ele vai executar o que está aqui dentro. Quando essa repetição finalizar, nós temos então certeza que o valor que o usuário digitou é um valor maior que 1. Perceba que aqui eu estou fazendo o teste x maior que 1, e aí, se você se lembra da aula anterior, você deve ter percebido que nós fizemos um teste diferente lá no nosso fluxograma. No nosso fluxograma eu coloquei cx menor que 2. Mas por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso de propósito, para você perceber que tem várias formas de nós fazermos esse teste. E dependendo da tecnologia que você está utilizando, pode ser mais fácil um ou pode ser mais fácil o outro. Para este teste aqui, repita até que, é mais interessante fazer esse teste aqui. Então, enquanto o teste for falso, ele vai fazer o que está aqui dentro. Quando o teste finalizar, significa então que x é maior que 2, que é exatamente o que a gente está querendo. Seguindo o nosso fluxograma, nós já temos o valor que o usuário digitou na variável x. Nós precisamos agora criar e inicializar as duas variáveis que nós vamos utilizar. Valor com o valor 1 e a variável divisores com o valor 0. Vamos então, eu já estou aqui na abinha variáveis, vamos então criar essas duas variáveis. A primeira chamada valor, ok, e eu vou criar uma segunda chamada divisores, onde nós vamos acumular o somatório dos divisores. Eu vou marcar aqui também x, e aí nós temos então as três variáveis aqui, e eu preciso agora inicializar essas duas variáveis.
Eu vou então arrastar duas destas instruções e vou colocar aqui abaixo para ficar mais coerente com o nosso fluxograma. Mas lembre-se que essas duas instruções poderiam ficar aqui em cima sem nenhum problema, ok? Então, a minha variável valor ela é inicializada com o valor 1 e a nossa variável divisores é inicializada com o valor 0, então eu não vou alterar nada aqui. Nós precisamos agora fazer o nosso primeiro teste. X dividido por 1 dá resto 0? Para 1 nós sabemos que sim, mas nós teremos aí uma repetição para fazer por 2, por 3, por 4, até x menos 1. Como nós teremos um teste, eu vou então em controle, e aí eu vou pegar então este teste aqui, o C, porque se o teste for falso, eu não preciso fazer nada exclusivo no senão. E aí qual o teste que nós vamos fazer aqui? Perceba que ele está dividido em duas partes. Eu quero saber se o resto da divisão de x por valor é igual a 0. Eu vou então aqui na abinha operadores, e aí quais os testes que nós teremos que fazer? Nós teremos aqui uma igualdade, então eu quero descobrir se alguma coisa é igual a 0. O que eu quero descobrir se é igual a 0? Se o resto da divisão de x por valor é igual a 0. Cuidado para não confundir com o operador de divisão. Eu não quero a divisão, eu quero o resto da divisão. Então, nós já utilizamos esse operador, é este aqui. Perceba que ele se encaixa perfeitamente aqui dentro. Então, eu quero o resto da divisão, vou pegar minhas variáveis de x dividido por valor, que inicialmente é 1. Então, é esse teste que eu vou colocar aqui dentro. Se esse teste for verdadeiro, significa que valor é divisor de x. Então, eu preciso acumular, eu preciso somar ele na variável divisores. Então, eu vou utilizar agora esta instrução aqui. Adicione, só que eu não quero adicionar 1, eu quero adicionar valor, que é divisor de x. Então, eu vou colocar aqui a nossa variável valor, e aqui vai ser a variável divisores mesmo. Então, adicione valor a divisores. Lembrando que divisores foi inicializado com 0 aqui. Depois do se, o que eu preciso fazer? Valor começou com 1, eu testei com 1. Agora eu quero testar com 2, depois com 3, depois com 4. Então, eu preciso adicionar 1 a valor. Então, depois do se, fora do se, adicione 1 a valor. Por que esse bloquinho não fica aqui dentro? Porque se ele ficar aqui dentro desse jeito, olha o que vai acontecer. Eu vou adicionar 1 a valor apenas quando eu encontrar um divisor de x. Mas e quando o teste for falso? Eu preciso ir para o próximo. Só que se o teste for falso, ele não vai fazer o que está aqui dentro. Se ele não fizer o que está aqui dentro, eu não vou para o próximo. Então, esta instrução fica fora do nosso se. E agora perceba que nós teremos aqui outra repetição. Se valor for menor que x, eu preciso fazer todo esse bloco aqui, esse bloco que eu estou arrastando. Se valor for menor que x, eu preciso executar todo esse bloco novamente. Então, vamos colocar a nossa repetição aqui. Eu vou em controle, vou pegar aqui a nossa estrutura de repetição, e aí perceba o que eu fiz aqui, ou o que eu vou fazer. Novamente vai ter uma diferença do nosso fluxograma. No fluxograma eu testei se valor, que eu incrementei aqui, se valor for menor que x, só que aqui perceba o que está escrito na nossa instrução. Repita até que. Eu quero quebrar a repetição quando? Quando o valor for igual a x. E aí por que muda? É uma característica da tecnologia que nós estamos utilizando aqui. Ok? Se eu colocar aqui o mesmo teste que eu coloquei lá no fluxograma, valor menor que x, ele não vai executar nenhuma vez. Por quê? Valor começa com 1. Imagine que o usuário digitou 5. Aí nós vamos chegar aqui e repita até que valor menor que x. 1 é menor que x? Verdadeiro. Ele vai quebrar a nossa repetição sem fazer nenhuma vez. Ok?
Então aqui, por causa do sentido dessa instrução, nós vamos trocar aí o teste que a gente vai fazer. Agora vai ser uma igualdade. Repita até que nossas variáveis, até que valor seja igual a x. E aí o valor começa com 1. Imagine que o usuário digitou 5. 1 é igual a 5, falso, ele vai fazer o que está aqui dentro. Eu vou arrastar para cá, aí vai incrementar, 1 vai para 2, volta. 2 é igual a 5, falso, vai fazer o que está aqui dentro, vai para 3. 3 é igual a 5, não, vai fazer de novo, vai fazer para 4, vai incrementar para 5. 5 é igual a 5, verdadeiro, opa, deu verdadeiro, então ele vai finalizar a repetição e não vai verificar se 5 é um divisor de 5, porque o próprio x não entra no somatório do número perfeito, ok? Quando a nossa repetição, então, terminar, o que falta? Lembrando, o nosso algoritmo não terminou. Nós precisamos agora verificar se o conteúdo da variável divisores é exatamente igual a x. Se for, nós temos, então, um número perfeito. Nós precisamos, então, de outro teste. Eu vou aqui em controle e agora eu vou pegar um se senão completo. Por quê? Se o teste for verdadeiro, nós temos um número perfeito. Se não, nós não temos um número perfeito. E aqui o teste vai ser exatamente igual ao teste que nós fizemos no fluxograma. Divisores é igual a x. Eu vou então na abinha operadores, vou pegar aqui um operador de igualdade, vou lá nas minhas variáveis e aí eu quero saber se divisores é exatamente igual a x, o valor que o usuário digitou. Eu vou então em aparência, vou pegar aqui um diga, vou colocar aqui dentro e vou colocar outro diga já no senão. Então, 5 segundos em cada. E aí eu vou colocar aqui a mensagem. Se divisores for igual a x, eu vou imprimir na tela, é perfeito. Contudo, se o teste for falso, eu vou imprimir então, não é perfeito. Vamos testar o nosso programa para ver se está funcionando direitinho. Eu coloquei aqui a instrução quando o ator for clicado. Então, vamos clicar aqui sobre o ator. E aí eu vou digitar um número 5. Vou pressionar Enter. 5 não é um número perfeito. E aí, por que 5 não é um número perfeito? Os divisores do 5 é o 1 e o próprio 5. Como o 5 não conta, perceba, o somatório dos divisores é 1. Então, ele não é um número perfeito. Eu vou clicar novamente sobre o ator, vou digitar um número 25. Vou pressionar Enter. 25 também não é um número perfeito. Perceba que a soma dos divisores de 25, exceto o próprio 25, deu 6. Vamos testar agora com alguns números que a gente sabe que já são números perfeitos. Eu vou clicar sobre o ator e vou digitar um número 6. Vou pressionar Enter. Opa, olha, é perfeito. Por quê? O 1 é um divisor do 6, o 2 e o 3. O 6 também é, mas o 6 não conta. Então, o somatório de 1, 2 e 3 dá exatamente 6. Outro número perfeito. Vamos ver se o nosso algoritmo realmente está porreta. Eu vou clicar sobre o ator e vou digitar 28. Vou pressionar Enter. Opa, é perfeito também. Perceba que o somatório dos divisores, exceto o próprio 28, deu exatamente 28. Eu vou clicar sobre o ator novamente e vou digitar o 496. O 496 também é um número perfeito. E se eu digitar o 497? Perceba que o 497 não é um número perfeito. O somatório de seus divisores, exceto o próprio 497, deu 79. Então ficou aí bem distante. Qualquer dúvida, posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E aproveita, deixa seu like, se inscreva no canal e não perca a próxima aula. Na próxima aula nós vamos resolver este mesmo problema com a linguagem Portugal. Nos vemos lá!